Então, ó, aula de campo elétrico. Beleza? Então, todo mundo on fire. On fire. Bem, o que a gente precisa saber quando a gente está falando em campo elétrico, né? No campo elétrico, o que é campo, né? A primeira coisa é para você tem que pensar o que é campo. Campo é uma região que tem potencial para produzir uma força. Por exemplo, a Terra tem o campo gravitacional. A Terra tem um campo gravitacional. Então, quando você coloca um objeto dentro desse campo gravitacional, esse objeto, ele vai ser atraído. Se esse objeto tiver massa, ele vai ser atraído para o centro da Terra com a força peso. Né? Você viu? Agora eu estou digital. Tá? Então o objeto vai ser atraído pela força peso. Então assim, ó, o campo é um lugar que tem é uma região do espaço que tem potencial de produzir uma força, tá? Então, ó, uma coisa importante, quando a gente tem uma esfera aqui, uma carga, na verdade, né? Não esfera. Temos uma carga, essa carga pode ser positiva. Essa carga positiva, ela vai produzir um campo elétrico, tá? Então, toda carga produz campo elétrico. Essa carga, o campo elétrico é sempre radial à carga, tá? Então, ó, esse campo elétrico produzido por essa carga, ele é um campo radial à carga. Então, ó, ele está sempre na direção do raio. É um campo elétrico que vai sair sempre na direção do raio, tá? Então, ele é um campo radial em todas as direções. Ó. Todas as direções aqui são direções que têm campo elétrico, tá? Então, já sabe que quando você tem uma carga, o campo elétrico é radial a essa carga, tá bom? Tá claro isso para todo mundo? Campo elétrico radial. Essa é a direção, lembrando que a direção está associada à reta, direção. A gente precisa ver o sentido, tá? O sentido é assim, as cargas nascem nas posições. Não, peraí, que eu fiz um negócio errado. Eles nascem nos positivos. O campo elétrico, ele sai das positivas, né? Então, quer dizer que quando você está na positiva, a seta sempre vai apontar para fora. Então, o campo elétrico nasce na positiva e morre na negativa. Então, se a gente tem uma carga negativa, vou fazer uma outra aqui negativa. Se a gente tem uma carga negativa, essa carga negativa, ela vai ter o campo elétrico no sentido de morrer. O campo elétrico vai morrer em direção a essa carga. O que significa? A direção, você já sabe, a direção é sempre a direção radial. Então, ó, a direção é sempre o raio na direção do raio da esfera. Vermelho fazendo azul. Então, ó, direção radial. Isso aqui não tem jeito. Tá? Isso é direção radial. Agora, o sentido é o sentido apontando para a carga. Então, ó, o campo elétrico morre apontando para a carga. Tá claro isso? O campo nasce nas positivas e morre nas negativas. Tá? Isso é muito importante. Essa dinâmica é muito importante. Tá?
O campo nascer em uma e morrer em outra. Você precisa saber essa dinâmica muito bem. Por quê? A gente tem uma outra situação. Qual que é a outra situação? A situação em que eu quero analisar o campo elétrico num determinado ponto do espaço. Então, por exemplo, eu tenho minha carga. Eu tenho a minha carga, tá aqui, bonitinho. E aí eu vou analisar, num determinado ponto do espaço, a minha carga. Então, vamos supor que eu tenho um ponto que está a uma determinada distância dessa carga. Então, esse ponto está aqui. Está aqui. Esse é o ponto que está a uma determinada distância da carga. Vou chamar esse ponto de ponto P. Eu vou analisar o campo naquela região. Para analisar o campo naquela região, primeira coisa, a gente precisa saber o sinal da carga. Se a carga é positiva ou negativa. Vamos supor que essa carga é positiva. Se a carga é positiva, o campo elétrico está na situação 1. Então, eu vou marcar aqui essa situação 1, essa situação 2. Então, o campo elétrico está na situação 1, carga positiva. O campo está saindo em todas as direções, se afastando da carga, porque ele nasce na carga. O que significa isso, então? Deixa eu abrir aqui. Então, ó, o que significa isso? Se o campo está se afastando. Eu vou analisar no ponto, tá? Eu vou analisar nesse ponto. Tá? Eu preciso analisar nesse ponto P, em cima do ponto P. Deixa eu fazer um ponto P um pouco para cá, que senão não vai dar para desenhar direito. Um ponto aqui, né? Então, ó, ponto P está aqui. Esse é o nosso ponto P. Eu vou analisar em cima do ponto, tá certo? Eu vou analisar em cima desse ponto. Então, ó, isso aí é uma coisa que vocês ficam muito confusos quando você fala de força. Em campo, a mesma coisa. Você tem que se preocupar com um ponto que ele está perguntando. Nesse caso específico, ele quer analisar esse ponto aqui, ó, esse ponto P. Então, eu vou analisar o ponto P. O que eu faço? Eu vou sempre traçar uma reta que une o ponto, a carga, até o ponto. Sempre. Então, ó, eu traço uma reta que une do ponto até a carga. Tá lá. A reta, tracei a reta do ponto à carga. Agora eu vou fazer o quê? Não, é o campo elétrico. Hã? Não entendi sua pergunta. São as cargas que saem do positivo e entram no negativo? Não, é o campo elétrico. Isso tudo aqui é campo elétrico. Tá? Campo elétrico. Cargas positivas possuem campo elétrico saindo em toda direção radial. Carga negativa possui campo elétrico entrando em toda direção radial. Agora eu estou vendo o efeito que uma carga positiva faz uma determinada região do espaço. Tá certo? Sim ou não? Tá. Ó, o que acontece? Quando a gente está pensando numa determinada carga, né, a primeira coisa, campo elétrico é um vetor, tá? Então, assim, é importante você ter isso na cabeça. Campo elétrico é algo vetorial, tá bom? Então, quer dizer que significa isso? Esse campo elétrico, que é um campo elétrico é algo vetorial. Fala para mim, o que significa o campo elétrico sendo algo vetorial? Tem direção, sentido e modo. Então, quando eu vou analisar o campo elétrico que essa carga produz num determinado ponto, eu vou desenhar o meu vetor. O meu vetor tem direção. Bem, o campo elétrico tem direção radial. Então, quer dizer que ele está em todas as direções do raio. Essa linha que eu fiz ligando a carga até o ponto, essa linha pontilhada, significa que é a direção do meu campo. O fato dela ser positiva significa que o vetor, o sentido, é afastando da carga, porque ela nasce nas positivas, então ela sai das positivas.
Então, o campo elétrico vai ficar assim. Essa é a direção radial e esse é o sentido. Pronto. Esse é o campo elétrico produzido pela carga. Tá claríssimo isso? Tá claríssimo isso. Essa é a situação 3. Então, tá? Então, ó, eu vou fazer uma observação aqui que eu já devia ter feito. Você escrever. Então, ó, observação. Então, ó, ops. Qual que é a observação? Quem tem fé não precisa de sinal, tá? Fez algum sentido essa frase para vocês? Não. Significa o quê? A carga tem sinal, não tem? Carga elétrica tem sinal, não tem? É isso mesmo, Luísa, de força e campo. A carga elétrica tem sinal. Você nunca vai usar o sinal da carga elétrica quando a gente está falando em força elétrica. Quando a gente estiver falando em força elétrica ou campo elétrico, a gente não vai usar o sinal das cargas, tá? Quem tem fé não precisa de sinal. Tá claro isso? Então, ó, cargas positivas ou negativas, você não coloca o sinal quando você está falando de campo elétrico ou força elétrica. Fechou? Sim. Ó, a carga pode ter sinal. A carga pode ser uma carga positiva, pode ser uma carga negativa, né? Eu posso ter uma carga de mais 3 coulombs e eu posso ter uma outra carga de menos 2 coulombs. Essa carga aqui de menos 2 coulombs, essa carga de menos 2 coulombs, ela possui sinal. A gente não vai levar esse sinal em consideração quando a gente está falando de força e campo. Então, quem tem fé, força e campo não precisa de sinal. Fera? Então, ó, we are the champions. Então, quer dizer que a gente analisou o vetor campo elétrico. Então, agora a gente já sabe determinar a direção e o sentido desse campo elétrico. Agora a gente vai fazer o quê? Vou calcular o módulo do campo elétrico. Então, como que é o módulo do campo elétrico? E é igual a K, Qzão, Qzinho, sobre a distância. Tá errado, né? Errou, errou. K, Qzão, sobre a distância ao quadrado. Tá bom? Então, esse é o nosso amigo campo elétrico. Tá? Então, campo elétrico, já sabe, é Kqzão sobre D quadrado. Um pouquinho. Esse é o campo elétrico. Então, esse é o módulo. É assim que a gente calcula o módulo. Substituir na fórmula. Então, ó, uma coisa importante é você lembrar o que significa cada uma das coisas. O K é a constante universal da elétrica, que é o 9 vezes 10 a nona, tá?
No mesma coisa, Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Esse é o K, certo? Não mudou nada. O que você acha que é o Qzão? Qzão é a carga, em módulo. Muito bem, quem tem método de sinal. Então, ó, o Qzão é a carga elétrica. Tá? Esse é o Qzão. Eu dei a distância. Tá? Eu dei a distância. Unidades, a carga tem que estar sempre em Coulomb e a distância sempre em metros. Beleza? Fera ou não? Aí é outra história, que eu vou te explicar em alguns segundos. Tá? Se o ponto ali fosse uma carga, o que é o campo? O campo é uma região do espaço que tem potencial de produzir uma força. Quando você coloca uma carga ali, essa carga sente a presença da força. Entendeu? Beleza? Posso trocar? Todo mundo já copiou? Então, vamos lá. Então, ó, ainda falando no contexto de campo elétrico, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra situação, tá? Qual que é a outra situação? A gente tem a carga, uma determinada carga aqui, uma carguinha aqui, grossa carga. Então, tem uma carga. Essa carga é uma carga negativa. O burro. Carga é uma carga negativa. E eu vou fazer a análise de um determinado ponto, tá? Então, eu vou analisar um ponto que está nessa direção dessa carga aqui e um ponto qualquer no espaço. Um ponto que está aqui. Então, beleza, esse é o ponto. Eu vou chamar esse ponto de P de novo. Bem, qual que é a primeira coisa que você faz para analisar o campo nesse ponto do espaço? Faz a reta. Então, a gente precisa da reta que une a carga até o ponto. A reta que une a carga até o ponto é sempre na direção radial, tá? Então, saindo do raio da carga daqui. Essa é a reta que une a carga ao ponto. Se você pode fazer a reta por completo dos dois lados. Essa é a reta que une a carga ao ponto. Agora a gente precisa ver o sentido. Então a direção a gente já determinou. A direção é o pontilhado. E o sentido? Qual que é o sentido? Isso. Entrando na carga. Então, significa que essa reta ela vai ter o sentido apontando para a carga. Ela está nessa direção e ela aponta para a carga.
Esse é o campo elétrico produzido pela carga. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma outra carga e vou colocar nesse ponto. Então, a gente pega uma outra carga e coloca exatamente em cima do ponto Q. Vamos ver. Não. Coloquei uma carga em cima do ponto Q. Essa carga que eu coloquei em cima do ponto Q, ela vai ser uma carga positiva. Tá? Então, ela é uma carga positiva. Mas, se essa carga é uma carga positiva, quando ela está na presença de um campo, surge a força. A força tem a mesma direção do campo, sempre. Então, a força elétrica tem sempre a mesma direção do campo. Lembrando, direção é a reta. Bem, então quer dizer que se a força elétrica tem a mesma direção do campo, significa que essa força é paralela ao campo. Então, a força está aqui, tem a mesma direção do campo. Então, essa força é paralela ao campo. Ela está aqui, ó. Tá? A força está aqui. Agora, falta a gente colocar o sentido. Qual que é o sentido? Se a carga é positiva, o sentido é no mesmo sentido do campo. Então, a força elétrica é para dentro. Ficou ruim o verde. Então, quer dizer que a força elétrica é para dentro. Tá? Tá claro isso? Sim. Então tá bom. Ó, isso é o grande trunfo da elétrica. Você, na parte de eletrostática, você precisa dominar os vetores. Isso que é o principal. Se você domina os vetores, você é um deus ou uma deusa de elétrica. As duas coisas são verdadeiras, Luísa. A Luísa falou assim, ó, mas concluiu com o E ser entrando na carga ou sempre sai do positivo para o negativo? É as duas coisas. Porque lembra que eu te ensinei lá atrás que quando você tem cargas de sinais opostos, a força é de atração? É o que aconteceu. Mas se eu tenho um campo, a força tem que ter a mesma direção e se a carga é positiva, o mesmo sentido do campo. Beleza? Todo mundo on fire nisso? Fera? Fera ferida no corpo, na alma e no coração. In your heart. Então, ó, eu vou fazer mais uma situação. Mais uma situação. Vou aprender a colocar as coisas numa posição um pouco melhor. Então, eu tenho uma carga. Vou colocar um ponto. Um ponto. Está a uma distância dessa carga. Um pontinho aqui. Esse aqui é o ponto. O que eu vou fazer? Vou colocar uma carga em cima desse ponto. Uma carga menorzinha. Então, nessa região aqui, a gente tem uma carga. Tá lá a carga, todo mundo feliz com a carga. Essa carga aqui é uma carga positiva. Vou clicar. Aqui uma carga. Burrão. Então, ó, essa carga aqui é uma carga positiva. Essa carga aqui é uma carga negativa. O que vai acontecer?
primeira coisa, eu quero analisar a direção e sentido do campo elétrico, tá? Aí eu fui precipitado, né? Deixa eu... Cliquei. Fui precipitado. Tira a carga. Tira a carga, tira a carga, tira a carga. Bora a carga. Tira a carga. Coloca o ponto só. Tá o ponto ali. Vamos chamar esse ponto aí de ponto P. Esse é o ponto P. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu quero analisar o campo elétrico. Quais são os passos para fazer o campo elétrico? No ponto P. Traça a reta. Beleza? Então a gente vai lá, vamos traçar a reta. A reta é sempre radial. Sempre é uma reta que une a carga até o ponto. Todo mundo feliz. Tá aqui. Então, traçou a reta. Agora, a gente precisa saber o sentido. Essa carga é positiva. Então, o campo, ele vai apontar para a carga ou ele vai se afastar da carga? Ele nasce ou ele morre na carga positiva? Se afasta. Então, ó, o campo é para cá. Então, esse é o nosso campo elétrico. Vetor aqui. Esse é o nosso campo elétrico. Moleque. Tá bom. Agora eu vou pegar uma carga. Vou pegar uma carga. E vou colocar uma carga nesse ponto P aqui. Então, coloquei uma carga no ponto P. Só que essa carga no ponto P, eu quero uma carga negativa agora. Então, eu vou colocar no ponto P uma carga negativa, menos. Daqui. Carga negativa, sinal negativo. Agora eu pergunto para vocês, qual que é a direção e o sentido da força? Não, esquece, ó, esquece. Ó, não olha pro sinal dessa carga aqui, não. Esquece o sinal dessa carga. Faz de conta que você não sabe o sinal dessa carga. Você só sabe que o campo é assim, do jeito que eu fiz. Isso. A direção é a mesma do campo, então a direção é paralela ao campo. E o sentido? Não, ó, você está misturando. Campo nasce e morre. Força, ou ele tem o mesmo sentido do campo ou sentido oposto ao campo. Que na verdade oposto. Então, quer dizer que quando a gente for fazer a força nesse ponto, ela vai ter a mesma direção do campo, só que o sentido é um sentido oposto. Essa é a força elétrica nessa carga. O sentido do campo da força é sempre o oposto. Tá? A Luísa perguntou um negócio lá. Mas por que mais e menos sofre repulsão? Não, não sofreu repulsão, não. Ó, essa daqui era uma carga positiva. Atração. Olha lá. A força das duas atrai, uma atrai pela outra. Mas no positivo não é sentido oposto? Hum?
Ó, pensa um pouco e faz as perguntas de vocês de novo. Eu achei que tá tudo muito confuso aí. Que eu vi a Evelyn, não entendeu? É, eu vi. Você não entendeu? Qual que é a sua dúvida em específico, Evelyn? A Laura também não entendeu. E a Luísa, eu não entendi sua pergunta. Ó, a Luísa, ela falou assim, ó. Por que os sentidos são diferentes se o E e o F têm o mesmo sentido de direção? Não. O F, o F, a a força elétrica, ela tem o mesmo sentido do campo, só que ela tem, desculpa, ela tem a mesma direção, só que o sentido, para você saber se ele é o mesmo ou se é o oposto, você tem que olhar para a carga de prova. Tá? Então, beleza. Então, a Luísa foi resolvida. Evelyn, a pergunta é sobre a força elétrica. Ó, como que funciona a força elétrica, Evelyn? A força elétrica, essa força aqui, tem a mesma direção do campo elétrico. Então, se o campo elétrico está na horizontal, a força elétrica está na horizontal. Esse sentido aqui, que é o da seta, vai depender do sinal dessa carga aqui. E não dessa. Ele não depende dessa. Ele depende dessa aqui. O sinal dessa carga que vai influenciar no nosso sentido da força elétrica. Se a carga é negativa, o sentido da força elétrica tem que ser oposto ao sentido do campo elétrico. O campo elétrico aponta para a direita e ele aponta para a esquerda. Se é positivo, que é o que está aqui, os dois têm que apontar para a mesma direção e para o mesmo sentido. Ó. É o que acontece aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Eles estão apontando para a mesma direção, para o mesmo sentido, porque essa carga amiga aqui, ó, ela é positiva. Agora, Laura, quando a é carga, quando a carga é positiva, campo e força têm o mesmo sentido, e quando a carga é negativa, ó, então vamos melhorar isso aí, ó. Quando a carga de prova, essa carga aqui, for positiva, o campo e a força têm o mesmo sentido. Quando a carga de prova é negativa, campo e força têm sentidos opostos. E a direção é sempre a mesma. Então, respondi a Laura. Agora, vocês me falam se vocês estão com dúvida ainda, que a Karen falou que não entendeu. Se você não entendeu ainda, entendeu. Sucesso. Ó, então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo moleque aqui. Aquele exemplo de rua, aquele exemplo. Então, exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma carga um determinado ponto aqui, carga daqui. Essa carga, vocês querem uma carga positiva ou uma carga negativa? Negativa. Aliás, tem uma carga negativa. Já. Carga negativa está aqui. Negativo. Agora eu vou colocar um ponto. Aonde que eu vou colocar esse ponto? Eu vou colocar numa posição aqui do espaço. Aqui. O ponto está aqui. Esse é o ponto. Vou chamar esse ponto aqui de P. Eu vou analisar nesse ponto aqui. Eu quero saber o que acontece com o campo nesse ponto. Qual que é a primeira coisa que eu faço com o ponto nesse campo? Ó, vocês viram que são duas coisas distintas. Só tem uma carga nesse primeiro momento aqui, nessa situação. Eu vou até quebrar em duas situações para vocês, para ficar bem claro isso. Nesse primeiro momento aqui, ó, no momento 1 aqui, eu só tenho uma carga. E essa carga está gerando um campo nesse ponto, tá? Então tá.
A primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar esse... Faz a reta. Muito bem. Então, a gente pega a nossa régua amiguinha aqui. A nossa régua marota. Régua moleque. Aquela reguinha de rua. Tá aqui. E, ó, olha só. Tá no... Vocês conseguem enxergar a régua que eu tenho aqui? Ou não? Sim ou não? Eu não, mais ou menos. Tá, tudo bem. Não vai fazer grande... Não sei. Tem uma régua nesse momento na tela aí, Luísa. Eu ia falar lousa e não é, né? Uma régua nesse momento na tela. Ó, tá aqui, ó. É essa daqui. Mas não importa. Ó, então, se vocês não enxergam, não tem problema. O que, que eu vou fazer? Eu vou... Não é, não. Ó, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reta que une o meu ponto à minha carga. Essa reta, ó, tem que ser na direção do centro da carga. Então, ó, radial. Vou fazer a reta aqui, ó. Beleza? Como a carga é negativa, o campo tem que estar na mesma, tem que estar na direção dessa reta, na direção dessa reta. Só que esse campo vai estar apontando para a reta. Apontando para a carga, desculpa, porque ele morre na carga. Tá claro isso? Essa primeira etapa, tá claro? Tá bom. Agora, ó, o que, que a gente vai fazer? Eu vou pegar... Upa. Ua. Ua. Eu vou pegar a mesma carga, tá aqui, peguei a mesma carga negativa, vou pegar o nosso mesmo ponto, tá aqui, que é o nosso amigo ponto P. Ponto P. A gente já sabe que nesse ponto o campo tem essa direção da figura 1. Aí o que, que eu vou fazer? Nesse ponto P, eu vou colocar uma outra carga. Vou colocar uma outra carga. Essa carga que eu coloco aqui se chama carga de prova. Por que prova? Ela está ali para ver se tem campo ou não. Tá? Então, por isso que a gente chama essa carga de prova. A carga de prova, vocês querem uma carga positiva ou uma carga negativa? Positiva. Negativa também. Aqui ficou negativa. Eu vou colocar positivo por causa de coisas técnicas do desenho que não foi muito bem feito. Precisava... Então, ó, a carga é positiva. O que, que vai acontecer? Eu já sei, isso é uma coisa que eu já tenho informação, que o campo, ele está nessa direção aqui que eu vou desenhar. O campo está nessa direção. Apontando para baixo. Esse é o campo elétrico. Isso daqui a gente já concluiu da situação 1. E isso daqui é independente dessa carga. Esse campo aqui é independente dessa carga positiva. Tá claro isso para todo mundo? Que o campo não tem vínculo nenhum com essa carga positiva. Sim ou não? Pera, então tá bom. Agora, como essa carga... Não, porque assim, ó, o campo é devido a uma única carga. Então, ó, existe campo elétrico por causa dessa carga aqui, ó. Essa carga aqui que produziu esse campo elétrico. Então, se eu chamar essa carga aqui de 1, esse campo elétrico é o campo elétrico 1. Porque é o campo elétrico que vem dessa carga aqui.
Ó, e tem outra coisa. Peraí que eu vou... Olha só. Quando a gente fala do campo elétrico, quando a gente fala de campo elétrico, tá vendo, ó? A fórmula só tem uma carga, ó. A fórmula só tem uma carga, ó. Ó. Então, o campo elétrico é produzido por uma carga. Tá claro? Então, ó, isso é importante. O campo elétrico é produzido por uma carga só. Ok? Então, show. Voltamos. Legal. Agora, eu vou analisar a força. A força nesse ponto aqui depende do sinal da carga que eu coloquei. O que a gente já sabe? A força, ela tem sempre o que em relação ao campo? O que é o mesmo da força em relação ao campo? Mesma direção. A direção é da reta. Então, a força, ela necessariamente tem a mesma direção do campo. Então, a força, ó, tá nessa direção. E o sentido? Depende de quem o sentido? O sentido é a setinha. Mesmo sentido do campo, porque depende do sinal da carga de prova. Nesse caso, a nossa carga de prova é positiva. Se é positivo, a força tem o mesmo sentido do campo. Então, nesse caso aqui, a força tem a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. Essa situação. Tá claríssimo isso? Não, vai ficar claro para você aonde você vai analisar. Ó, eu estou analisando no ponto P. Então, para a gente, tá claro que quem está criando esse campo aqui é essa carga, porque eu estou analisando esse ponto. Essa outra carga aqui, ela veio depois. Essa outra carga aqui, ela veio depois. Como que é o exemplo da... Deixa eu pegar aqui. Peraí. No exercício vai falar onde tem que analisar, tá? Deixa eu pegar a apostila. Peraí. Que página que é, aliás? Vamos ver. Que fala que tem uma e depois outra. Então, há um que está criando um campo. Normalmente, ele fala que é uma carga de prova. É colocado uma carga de prova. Página 90, você tem certeza disso aí, aliás? É módulo 4? É 3, e justamente é 3 que eu não tenho. Tira uma foto, manda no grupo, que eu vejo. Isso que está aqui, está claro para todo mundo? Todo mundo entendeu isso aqui como se fosse a coisa mais clara da vida de vocês? Se vocês dominarem isso aqui, isso que é importante, tá? Isso que importa. Ah, mandou. Mandou foto. Tá errado. A da apostila tá errado, Ariadne. Por isso você pediu negativo, né? Eu vou fazer o exemplo para você. Tá? Da apostila tá errado. Quer dizer, eu não sei, pode ser que tenha um contexto que tá certo. Porque depende.
Não, não depende não. O campo está errado. O desenho do campo está errado. É. O desenho do campo está errado. Ó, vou fazer esse exemplo, vai ser rapidinho. Não, eu vou fazer esse exemplo. É rapidinho. Então, ó, exemplo. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar uma carga aqui. Essa carga aqui vai ser uma carga negativa. E vou colocar um ponto P aqui. Tá? Esse é o nosso ponto P. Vou colocar. Tá aqui. Não quero fazer ele muito. O ponto P tá aqui. Então, por exemplo, vamos analisar o campo primeiro. Ó, eu vou chamar essa carga aqui de A. Essa é a minha carga A. Então, ó, o que vai acontecer? A carga A, ela está criando um campo no ponto P. Esse campo vai estar em qual direção? O que é a direção mesmo? Isso, na direção radial no ponto P. Então, ó, e o sentido? Ela vai apontar ou vai afastar da carga? Ela vai apontar para a carga ou ela vai apontar afastando para a carga? Ela vai apontar para a carga. Ela vai morrer na carga. Ela morre na carga. Então, esse é o nosso amigo campo elétrico do ponto P. Se eu pego esse mesmo ponto e nesse ponto eu coloco uma carga de prova, então eu vou vir aqui no ponto P e vou colocar uma carga de prova no ponto P. Tá lá. E essa carga de prova é uma carga negativa. Então, eu vou pegar esse ponto P e vou falar que eu tenho que essa carga aqui é uma carga negativa. Bem, se essa carga é uma carga negativa, a gente já sabe que a força necessariamente tem que ter a mesma direção do campo. Então, a força também está na horizontal aqui. O sentido da força, como a carga é negativa, a força tem que ter sentido oposto à carga. A força está para cá. Essa é a força elétrica. Tudo fez o máximo sentido possível, tá? Então, ó, e aí você pode até analisar, depois você pode até finalizar para ver se tá tudo certo, né? Ó, o sentido da força. Cargas de sinais iguais se repelem. A força tá certa, ó, tá se repelindo. O carga negativa, o campo morre na carga. Então a seta tem que apontar para a carga. Já era. Então, ó, você coloca isso dentro do seu heart. Olha lá, para ficar quentinho. Beleza? Fera? Então, fechamos. É isso aí. De nada. Relaxa agora. Então, ó, agora a gente